Buenas tardes. Vou tentar falar portunhol, como já vem sendo hábito aqui dos portugueses, que aqui estão, e vou-vos falar dos parâmetros populacionais do lobo no noroeste de Portugal e falar um pouco de padrões espaciais e temporais e algumas considerações metodológicas. O contexto desta apresentação tem a ver que existem poucos estudos ibéricos sobre parâmetros demográficos e dinâmica de populações de lobo a largo prazo, e incluindo várias manadas. Além disso, uma das razões para tal é as limitações dos métodos que frequentemente são utilizados na Península Ibérica e que são tidos como tendo grandes limitações para podermos estimar principalmente parâmetros como a mortalidade, como o tamanho de grupo, que já foi aqui falado, ou mesmo como a reprodução. Nesse contexto, os objetivos deste trabalho têm a ver com a análise de três parâmetros populacionais: o efetivo populacional, estimado com base nas unidades sociais, as manadas; a reprodução, fazendo uma análise do sucesso reprodutor e da fidelidade aos locais de cria; e a mortalidade, quantificada com a incidência que é desconhecida pelos métodos que utilizamos. E vamos analisar isto ao longo de três períodos temporais: século XX, desde a década de 20 a 1995, entre um período de 96 e 2005, algo de uma monitorização muito mais regular e intensiva, e outra monitorização numa área mais restrita, só o Alto Minho, entre 2006 e 2011. E o que vamos estudar são os padrões espaciais e temporais numa abordagem com vários métodos. A área de estudo é o noroeste de Portugal, que é uma zona caracterizada por uma grande heterogeneidade de hábitats, uma elevada densidade humana e um elevado efetivo pecuário. A zona do Alto Minho, onde se faz a monitorização entre 2006 e 2011, está situada aqui a vermelho e é a zona noroeste da área de estudo. Em relação à distribuição no século XX, com base na recolha de registros bibliográficos e informações orais, é possível analisar a evolução da distribuição do lobo em Portugal. E é evidente que o noroeste de Portugal sempre teve uma estabilidade na área da ocorrência. Sempre foi uma zona marginal da área da ocorrência, mas a área de distribuição sempre ha sido estável. Além disso, também com base em informações orais, hemos registrado vários locais de cria e se verifica também uma persistência de uma população reprodutora nesta região, em que foram detectados vários locais de cria utilizados ao longo de todos o mesmo local utilizado ao longo de vários períodos ao longo do século XX. Em relação à mortalidade, com base também em informações orais, tivemos conhecimento da incidência de mortalidade por causas humanas bastante elevada e que, se formos analisar todas as causas de morte, têm todas uma origem humana, e conseguimos saber que, vendo uma análise da variação temporal da incidência de causas de morte com diferente impacto populacional, vimos que, por exemplo, se estimarmos o número médio de lobos mortos por unidade de esforço, que recolhas de camadas, capturas em fojos e veneno eram causas de morte muito mais frequentes no início do siglo, década de 30 e 40, e que envolviam a morte de muito mais animais que poderiam levar a um impacto populacional muito maior. O máximo de animais mortos, por exemplo, com este tipo de causas, pode envolver uma manada. É um máximo de 6 indivíduos, e isso quer dizer que com uma unidade de esforço se poderia exterminar uma manada. Pelo contrário, as causas de morte mais no fim do século XX, como o atropelamento e o tiro, envolvem normalmente só a morte de um indivíduo e por isso têm um impacto populacional muito inferior. No que diz respeito à monitorização de entre 96 e 2005, hicimos uma monitorização na área de 20 manadas distintas e em que ocupam uma área de distribuição contínua, mas marginal. E é possível, através do sucesso reprodutor, verificar que há uma variação espacial no sucesso reprodutor, em que as manadas, só 9 manadas tiveram um sucesso reprodutor mais de 80%, quer dizer que no período de 10 anos que foi analisado, em 8 anos se reproduziram, e é evidente uma dinâmica fonte-sumidouro entre alcateias centrais,
localizadas mais na zona da área protegida do Parque Nacional Peneda Gerês e Baixa Límia, Serra dos Chorês, e as alcateias marginais. Além disso, as alcateias marginais com um reduzido sucesso reprodutor estão no limite da distribuição, mas também têm aqui um efeito de marginalidade numa área que a distribuição é contínua e que acompanha ao longo do Vale do Rio Tâmega. Além disso, detectamos que o sucesso reprodutor está positivamente correlacionado com o número de locais de reprodução em cada manada, a fidelidade aos locais de reprodução e o tamanho de grupo. Em termos de locais de reprodução, hemos detectado uma média de 3 locais de cria por manada e uma elevada fidelidade aos locais de cria, com uma média de 4 anos de utilização e um máximo de 8 anos de utilização dos locais de cria no período de 10 anos que foi monitorizado. Além disso, essa fidelidade aos locais de reprodução também é evidente quando comparamos os locais que detectámos entre 96 e 2005 com aqueles que tivemos conhecimento ao longo do século XX. E 60% dos locais detectados entre 96 e 2005 foram também utilizados pelas alcateias ao longo do século XX. Há uma estabilidade, há uma fidelidade espacial enorme nesta população no que diz respeito à reprodução, aos locais de reprodução. No que diz respeito ao tamanho do grupo, se estimou uma média de 3 adultos e 3 crias no verão-outono, em que em determinadas manadas ano se atinge um máximo de 8 adultos e 7 crias. Isto nos dá um efetivo médio de 89 lobos por ano, com uma densidades que em média são 2 indivíduos por 100 km², mas que em determinadas áreas pode atingir quase 6 indivíduos por 100 km². E a tendência populacional se verifica que tem sido decrescente, onde o máximo foi atingido em 1997 com 107 lobos e em 2004 se atingiu na baixa populacional com 68 lobos. E essa diminuição do efetivo se reflete principalmente numa diminuição do número de alcateias de manadas reprodutoras, em que houve uma diminuição de 25% no número de manadas. 5 manadas foram extintas ao longo deste período. No que diz respeito à monitorização só da área das 6 manadas, que foi agora realizada hasta 2011, é a zona de Alto Minho, em que inclui só estas 6 manadas, e conseguimos ver que em 96, quando iniciámos a monitorização, havia sucesso reprodutor nestas 6 manadas. No período seguinte, entre 97 e 2001, se verificou uma extinção de as manadas um pouco mais marginais. Logo, em 2002 e 2005, houve a baixa de efetivo com a extinção de 3 manadas mais marginais e com uma diminuição do sucesso reprodutor. Parece que houve uma fragilidade da população. E logo, a partir de 2006, se verifica uma recolonização destes grupos e que até ao momento ainda só não colonizaram esta zona mais marginal. Isto torna evidente que um acentuado processo de extinção e recolonização de manadas, que se torna muito importante quando realizamos censos pontuais e quizás podemos não estar a ter em conta esta dinâmica que parece ser natural de extinção e recolonização. E, além disso, também verificámos que neste período, entre 2006 e 2011, houve uma perda de fidelidade aos locais de cria. Como tinha dito, entre 96 e 2005, a fidelidade média era de 40%, e entre 2006 e 2011 é de 17%. Principalmente, estas razões parecem estar associadas com ações de perturbação e destruição do hábitat, como sejam incêndios florestais ou infraestruturas humanas. Além disso, entre 2009 e 2011, detectámos uma nova manada também, numa zona mesmo muito marginal da área de ocorrência e que parece ser uma manada híbrida, onde foram confirmados 2 indivíduos mortos por atropelamento F1, que seriam resultados de um cruzamento entre uma hembra de lobo e um macho de cão, um perro, e com métodos não invasivos nos parece indicar que seguem existindo animais híbridos nesta zona, mas bastante confinada e que e pode refletir este aumento populacional nesta área e a criação de uma alcateia híbrida.
Em termos das flutuações do efetivo deste núcleo do Alto Minho, se verifica flutuações no efetivo, mas sempre com uma tendência crescente a partir de 2007. Por isso parece que houve alguma diminuição da população e desde 2007 tem havido alguma recuperação. Em termos de mortalidade, graças. Em termos de mortalidade, em termos de tamanho de grupo, os métodos utilizados entre 2006 e 2011, os métodos tradicionais de contagem de indivíduos, deram-nos tamanhos de grupo semelhantes aos que foram detectados no período anterior e, através da utilização, principalmente agora da genética não invasiva, foi possível detectar que o tamanho de grupo detectado com genética é bastante semelhante em todos os grupos, exceto os mais marginais, mas nos grupos mais estáveis é bastante semelhante. Mas o que nos pareceu mais interessante é que foram detectados vários indivíduos, uma média de 8 indivíduos por ano, nos limites territoriais das manadas. Quer dizer que é um efetivo que, com os métodos tradicionais destinados principalmente aos locais de reprodução, não é estimado e não é quantificado. E que a genética nos permite mostrar que parece haver muito mais lobos na zona do que aqueles que imaginamos. Em termos de mortalidade, se verifica uma elevada mortalidade no período entre 96 e 2005, com as mesmas causas praticamente que foram definidas no período, ou que foram detectadas no período anterior, ao longo do século XX. Apenas um lobo morto por causas naturais, com morte intraspecífica, e em que o tiro e o veneno são as causas mais frequentes. Além disso, também verificamos que a incidência de causas de morte é independente da existência de áreas protegidas e que se verifica ao longo de todo o território. Não parece que o efeito do Parque Nacional da Peneda de Gerês e Parque Natural de Baixa Límia, como uma zona protegida, tenha um efeito na diminuição da mortalidade ilegal. No que diz respeito à evolução durante o período 96-2005, houve um decréscimo no número de lobos, em que as taxas de mortalidade conhecida, que são aproximadas, foram de 18% no período 96-2000 e no período de 5 anos seguinte, entre 2001 e 2005, foi cerca de metade. E se verificou só uma diminuição significativa na incidência de tiro e veneno como causa de morte, o que parece indicar que poderá haver uma diminuição na perseguição ilegal direcionada mesmo ao lobo. No período agora mais recente, entre 2006 e 2011, as causas de morte continuam a atuar, são as mesmas, com uma incidência semelhante também, e além disso temos tido também evidências com a análise dos cadáveres e da existência de patologias com uma elevada prevalência, como a sarna e a giardia, com mais de 50% de prevalência no universo de animais amostrados, e que são causas de morte que poderão ter um impacto também ou que poderão ter consequências na mortalidade dos indivíduos e levar à sua morte. Em termos do que este trabalho nos permitiu conhecer, é a importância de monitorizações a longo prazo, para que conhecêssemos bem a dinâmica das populações, o potencial de várias abordagens metodológicas, mesmo aquelas tidas como, quizás, um pouco menos credíveis, como informações orais ou outro tipo dessa informação, e que com métodos muito mais rigorosos, como são a genética não invasiva, permitem ver que obtém-se informação comparável, e permite também caracterizar esta população do noroeste de Portugal como uma população com uma dinâmica fechada, em que tem implicações na conectividade intra e interpopulacional, com consequências genéticas, a fidelidade espacial, uma elevada fidelidade espacial com implicações no sucesso reprodutor, uma elevada mortalidade por causas humanas, que pode ter implicações na persistência populacional e no facto desta população poder estar a persistir aqui. Apesar de uma elevada mortalidade, os lobos continuam nesta zona, e uma tendência populacional crescente que pode não ser assim tão positiva, ou pode não garantir uma sobrevivência da população, porque tem um elevado processo de extinção e recolonização, e com algumas ações mais concretas no habitat que podem levar à extinção das manadas, podem impossibilitar a recuperação da população.
E também frisar que a tendência populacional distinta, a tendência populacional que temos detectado neste grupo, é distinta de outras zonas de Portugal, onde o lobo parece estar a extinguir-se, como poderão ver em pósteres lá fora, na seção de pósteres, principalmente o póster da Angel Fernandes, na zona do Tâmega, onde parece que os lobos não estão presentes. Esta informação também nos permite ter bases para uma estratégia regional de conservação que deverá ser destinada à manutenção da viabilidade populacional, principalmente garantindo a conectividade entre alcateias para permitir este processo de extinção e recolonização, a proteção de locais de cria e a diminuição da mortalidade ilegal. Seria também muito importante, como futuras linhas de investigação, determinar a influência da paisagem, de fatores humanos em todos estes processos populacionais e determinar os efeitos no comportamento social e espacial do lobo, como poderão ver também na apresentação da minha colega Helena Rio Maior, logo mais à tarde, na outra sessão. E tudo isto para podermos atingir uma compatibilização entre a conservação do lobo e o desenvolvimento das atividades humanas num território tão humanizado e dinâmico como é o noroeste de Portugal. E é tudo. Graças. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ou não é entendido? Ou foi muito rápido? Duas perguntas. Os locais, você disse que havia 3 locais de reprodução por alcateia. Por alcateia, sim. Esses locais eram repetidos de tempos a tempos ou uma vez abandonados já não voltavam lá para se reproduzir? Não, o que parece existir é um número como máximo, ou o número médio de 3 locais de reprodução por manada e parece que são utilizados como alternativas. Determinados locais podem ser utilizados, por exemplo, 2, 3 anos seguido, logo podem cambiar e criar em mais 2, 3 anos, noutro diferente local e depois volver ao local inicial. Parece que têm 3 locais para poderem ter como alternativas para o local de reprodução. Eles variam esses locais devido a pressões humanas ou não se sabe? Não, muitas das mudanças dos locais de reprodução não conseguimos associar a perturbações maiores do habitat. O que nos parece é que podem ser fenómenos naturais, podem estar a ver, e isso também será explorado na comunicação da minha colega Helena, podem ter a ver com a estabilidade do par reprodutor. Quizás quando o par reprodutor muda por a mortalidade, por a morte de um dos progenitores, por um dos membros, pode levar a que possam mudar de local de cria. Não vimos ainda nenhum padrão, mas isso seria muito interessante analisar quais os fatores sociais e ecológicos em termos de perturbação do habitat que podem estar a interferir nessa fidelidade e mudança de locais de reprodução. A outra pergunta é relacionada com o acentuado processo de extinção e recolonização. Na área do Alto Minho, que foi descrita, a recolonização ocorreu a partir de alcateias na periferia, as outras que se mantiveram, sim, ou de indivíduos mais dispersantes? Não, serão a partir daquelas alcateias, se te lembras, posso passar um pouquinho, não sei se temos tempo, mas quizás não vale a pena. Havia 2 alcateias muito mais estáveis. Essas aparentemente estão a ser a fonte de animais para a colonização. Tal como me refiro, esta população tem aparentemente uma dinâmica bastante fechada. Quer dizer que todos estes processos de colonização e recolonização das alcateias parecem ser por indivíduos das alcateias adjacentes e não ter muita influência ou muitas evidências de indivíduos vindos de outros núcleos populacionais. Temos só evidência numa única alcateia de um animal que aparentemente veio da Galiza, por ter um haplotipo mitocondrial que é característico da população galega,
e que parece ter estado envolvido na recolonização de uma daquelas alcateias das zonas mais ocidentais. Obrigado. Bueno, no hay tiempo para más preguntas. Muchas gracias, Francisco. Nada.